Vou botar um parâmetro para a espessura do vidro. Então, ó, clico nele, acerto aqui as alturas, né? Tanto a base como o topo, posso acertar, porque isso é um sólido. Vou criar uma cota pegando exatamente essa espessura do vidro e vou, para essa cota, criar um parâmetro. Seleciono a cota, lá em cima, adicionar parâmetro. Vou chamar de espessura de vidro, vou dizer que é um parâmetro de construção, por exemplo. Então, espessura de vidro, mudo lá para construção, ok? Então, agora eu também tenho um parâmetro para a espessura do vidro. E, por fim, eu vou alinhar o topo do vidro com o topo o tampo da mesa, né, da madeira. Aciono o comando Align para isso. Né? Align com essa parte superior da mesa, a parte do vidro. Depois fecho o cadeado. Então, já tem um posicionamento definido do vidro dentro do furo e a espessura do vidro também está definida. Tá? Vou olhar aqui em 3D, então já tem ali o tampo e o vidro. A única coisa que está faltando são os pés. Então vamos desenhar aqui, botar de novo na vista plana, eu vou desenhar o primeiro pé da mesa. Vou aproximar um pouquinho de uma quina para a gente desenhar isso. Sólido de extrusão. Eu vou agora usar o Solid Blend. O Solid Blend ele tem a base diferente do topo. Então eu vou primeiro desenhar a base. Eu estou agora no Solid Blend desenhando a base. Então, por exemplo, estou fazendo essa forma. Vocês podem criar a forma que vocês quiserem. Tá? Desenhei ali uma forma que me interessava, só que agora eu vou colocar medidas dessa forma. Vou usar lá o Dimension, né? Vou colocar uma medida para essa largura, a distância, a mesma coisa dessa largura, a distância para o final da peça ali, né? Então a cota aqui, mesma coisa para o outro lado, ok? E uma cota de afastamento para a borda da mesa, né? Vou botar aqui uma cota de afastamento. Tá. Bom, para essa largura da peça, eu posso selecionar direto a linha do objeto e alterar por essas cotas que eu criei. Estou só regulando aqui o posicionamento da cota para não ficar confuso. Mas se eu selecionar, por exemplo, uma dessas linhas roxas, né, selecionar essa daqui, ó, eu digo qual é o espaçamento, a largura em relação à borda da mesa. Tá? Então coloquei ali 4 centímetros. Vou fazer a mesma coisa para essa outra, 4 centímetros. A largura da peça. Então vou selecionar também essa outra lateral, vou colocar aqui um valor de 3 centímetros. A mesma coisa para esse outro. Então vou fazendo a edição dessa forma aí, dessa peça que estou fazendo, a seção da base do pé da extrusão, né, desse pé da mesa. Vou definindo as medidas que eu quero. Aqui, por exemplo, vou colocar uns 6 centímetros. Tá? Acho que tá bom. E mesma coisa para o outro lado. Tá? Assim que eu termino a edição desse pé, né, dessa parte de baixo, né, a base da extrusão do blend, né, da extrusão desse sólido, eu preciso fazer uma restrição das medidas. Vou selecionar cada cota dessa que eu usei e fechar o cadeado. Eu não quero que o tamanho que eu defini seja alterado. Então, ó, vou lá, seleciono cada cota dessa que eu criei, fecho o cadeado e aí pronto, já estou com aquele tamanho fixo. Vou editar agora o topo. Eu estava na base, agora eu vou fazer a mesma coisa, mesmo tipo de desenho, só que para o topo. Então vou lá, seleciono lines, né, lá na parte de desenho, aciono lines e começo a desenhar aqui. Vou usar, para essa lateral, vou usar o mesmo alinhamento. E vou fazer aqui mais ou menos isso aqui.
ok? Ok, vou desligar aqui as linhas, está muito grosso, a linha está muito espessa, né? Então, ó, View, posso usar o Thin Lines, ele também está aqui, ó, tem um botãozinho Thin Lines, tá? Pode ser lá pelo menu View ou por aquele botão, a linha, ou escrevendo TL, é o Thin Line, a linha ficou mais fininha. Vou só fazer uma pequena alteração aqui, eu quero mostrar que o Align é muito usado, tá? Principalmente para essa parte de modelagem. Então eu vou afastar essas linhas e vou usar para ajustar o Align. Porque aí com o Align eu travo a condição. Quero alinhar com essa borda aqui. E aí fecho o cadeado. E com essa outra borda também. Fecho o cadeado. Tá? Então usem mais o Align porque você garante que o alinhamento vai, né, sempre estar ali preciso. Qualquer modificação na parte de baixo vai repercutir nessa parte de cima. Vou fazer também aqui um distanciamento dessa peça, o topo dela, né, em relação à borda da mesa. Coloco aí as cotas. Vou colocar 1,5 cm para cada um. E depois vou restringir essa distância. Tá? Então, também vou alinhar aqui, ó, essas extremidades aqui da peça de cima, né? Posso alinhar. Aí, por último, modificar para 1,5 cm essa distância aí, que está com 2, vou colocar 1,5 cm. Depois da alteração, é só selecionar as cotas e travar. Bom, então eu vou precisar voltar na edição da base, tá? Porque eu tenho que colocar a base, olha lá, Edit Base, eu tenho que colocar no plano Set Work Plane, que é o plano 0. Tá? Então, só para não gerar uma confusão depois. Volto para o Edit Top, né? Posso ficar trocando de base para topo toda hora, né? Enquanto eu não terminar o sketch, eu não tenho problema de ficar trocando de base para topo, né? De um local para o outro. Eu poderia definir uma altura também por parâmetro agora nesse momento, mas não vou não. Vou só selecionar o material, vou dar o OK, tá? E vou finalizar o sketch. Pronto, já fiz o desenho. Só que eu vou colocar na vista aqui, vamos dividir a tela, para a gente ver como é que está isso aqui. Eu vou fazer aquela configuração da altura de uma outra forma. Vou reduzir o sólido, né? Reduzindo o sólido, eu consigo ali fazer o align com essa base aqui, ó, com o plano de referência. Encostem no plano como referência, ó, cliquem no plano, e aí aproximam ali da face e clica. Pronto, é só fechar o cadeado. Tá? Ignora aquela mensagem porque a gente ainda está desenhando. Então eu teria que fazer isso para os 4 pés da mesa. Eu posso copiar os pés? Posso. Posso selecionar um desses pés e fazer o mirror, por exemplo. Vou lá, seleciono e aciono aqui o mirror. Só que depois de... vou usar aqui o próprio eixo como referência. Depois de ter espelhado, eu tenho que lembrar de editar aquela peça nova, porque ela não está acompanhando o alinhamento. Então eu vou ter que selecionar essa peça. Aí, quando eu clico nela, aparece ali em cima, ó, Edit, tem o Base e tem o Top. Clica em qualquer um dos dois, porque ó, eu vou entrar, de qualquer forma, eu tenho que entrar na base e no topo. Tá? Então, ó, eu preciso fazer aqui, ó, no caso da base, uma cota de referência com essa extremidade, que ele não reconheceu na hora da cota. Então, criei de novo aqui uma referência de distância daqui para cá e travo também essa referência. Só essas aí, essas novas é que eu preciso travar. Então vou ter que fazer isso, travo, não está travado, vou ter que travar. Tem que fazer isso para cada cópia que eu fizer. Bom, editei a base, o resto já está ok. Tá? Editei a base, vou lá para o topo. Tem que olhar no topo, mesma coisa. No topo eu tenho que Edit Top e criar uma cota
para essa extremidade aí de fora. Ó. O resto está tudo já alinhado, eu não preciso mexer nisso, mas a de fora não. Ó. Eu tenho que criar uma cota até lá e uma cota dessa largura aqui. Tá? Travar as cotas. Pronto, travei as cotas. Agora está